Olá, boa noite. Agora entraram as primeiras pessoas. Já não preciso mais ficar olhando com cara de bobo para a tela, em silêncio. Eu sou o Marcos Mazieri, sou um dos colaboradores da editora Efêmera. Eu também tenho alguns. Ui! Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não sei, eu acho que existe um tipo de mal de live, né? Você prepara tudo, carrega, deixa tudo pronto. Aí na hora a bateria acaba de repente, aí o negócio cai. Sempre acontece umas coisas assim. Mas foi bom porque isso inclusive ajudou a passar o tempo enquanto mais pessoas entram. E aí eu não preciso repetir as informações. Mas vamos lá. Então, como acho que todo mundo está sabendo, já viu a editora anunciando, a gente vai fazer aqui um lançamento online. Nem precisa mais explicar porquê, né? Depois de tantas e tantas lives. E vamos lançar a versão e-book do Todos os Homens São Iguais Diante de uma Arma. Um texto de para teatro do Heráclito Caleb e que foi editado por mim. E tem o prefácio do Denis Artifásio, que inclusive eu já vi que ele está aí também. Ele pode mandar um oi. E ele fez o prefácio. E o Heráclito já está até me mandando aqui uma solicitação para participar do meu vídeo. Deixa eu ver se pensar no caso, se eu te aceito, Heráclito. Mas eu vou chamar o Heráclito justamente para a gente conversar um pouco sobre o texto que ele escreveu, que vai ser publicado agora. E depois eu explico. Aí o Denis Art. Eu não sei, eu acho que às vezes chega depois, né? Ficou faltando aqui um. Eu acho que chega depois a informação aí. Quando eu comento, o comentário ou já foi ou ainda não foi. Mas agora que eu vi o oi do Denizarte aqui. Enfim, acho que já tá. Quem viria já tá aqui. O Vinícius também acenou. Eu adoro isso, ficar comentando quem tá comentando aqui. A arte gráfica ficou incrível. Muito obrigado, Gabriel Augusto. Porque isso dá uma sensação do ao vivo, né? As pessoas comentando na hora. Não fica com aquela sensação de isolamento do vídeo. Mas enfim, já estamos aqui em algumas pessoas. Jader Monteiro também acenou. Eu também quero acenar, eu também posso comentar, será? Eu posso. E aí eu vou chamar então o Heráclito. Deixa eu ver. Ah lá. Eu também posso comentar. E deixa eu ver se eu já consigo chamá-lo. A última live que a gente fez, eu não sei quem estava aqui, ou uma das últimas, não lembro já. Simplesmente e eu fiquei aqui, ó, falando, e a pessoa não conseguia conectar. Mas agora foi rápido. Olha E aí, meu aí, amigo? o Heráclito. Olá, pessoas, Tudo boa bom? noite. Tudo ótimo. Olá. Só de você entrar, só de você entrar já aumentou um pouco o número de participantes. Ô, Eu vi Heráclito, que o você fez a Gabriel. barba, pô? Cara, eu fiz Você com fez medo a da barba pra Covid. live? Não foi pra Ah, tá live, mas bom. eu fiz com medo porque tava grande, entendeu? É perigoso, né? Sim, sim, é verdade, eu já ouvi falar. A Pamela também deu um olá aqui. A Nayara. Ele é famoso, pois ele- é, Nayara. O Heracles é muito famoso. O Luca deu uma boa noite. O Gus também falou que fez a barba só pra ocasião. A Carol também tá aí. Ele nem tava, ele tava com piolho. Bom, aí
Ah, o Gabriel tá falando pra eu tirar o filtro, mas o filtro é o que dá toda a graça. Você acha que eu devo tirar o filtro? Eu nem Não, sei tirar o tá filtro agora. incrível. Mas tá Ai, incrível, apareceu um pode deixar. negocinho na minha cara. Eita, nós. Mas enfim, vamos lá. É, isso vai ficar tudo Primeiramente, gravado, viu, Heráclito? Cuidado com o que você vai dizer, porque tudo ah, vai meu ficar Deus. gravado. Com É, filtro, sem filtro. hoje, Agora também, gente, vai ter que ser com filtro, porque eu já nem consigo. Deve ter um jeito, mas eu já vou me perder se eu tentar tirar. mas Mas tá muito enfim, legal. vamos começar aqui a conversa, Heráclito. Deixa você falar primeiro, né? O que você quiser falar, depois eu te faço umas perguntas. É, o que eu ia Porque falar é tem isso, que, né? O entrevistador que fica falando muito, e aí a pessoa mesmo que é para falar não fala. Eu sou um pouco essa pessoa. não, mas o que eu ia falar, cara, que de início, pegando o gancho do Gabriel Augusto, uma amiga falou, elogiou muito a capa, falou que o projeto gráfico está muito incrível. Então, acho que eu queria começar falando isso. O Marcos Mazzieri fez a capa também, além da edição. É um cara multiartista, produtor, ator, pesquisador. E essa capa realmente, cara, ficou muito legal. Acho que desde o início, assim, eu olhei e falei, meu, que legal, sabe? Acho que ela compõe bem, assim, o que é a peça, sabe? Então, eu fiquei muito feliz. E hoje eu estou muito feliz por estar aqui lançando, né? Em meio a esse mundo maluco que estamos vivendo. Estou muito feliz em compartilhar isso com meus amigos e queria agradecer primeiramente à Editora Efêmera por esse trabalho tão bacana de acreditar nos dramaturgos vivos, né, cara? Eu acho que isso é muito legal, né? E fazer teatro em livro, né? Eu acho isso muito importante. E bora conversar, bora trocar ideia. Eu vou então só aproveitar esse gancho seu aí para quem não conhece, porque veio aí por sua causa e não conhece a Editora Efêmera. A Editora Efêmera surgiu com dramaturgos e dramaturgas que estavam ali nessa decepção pelas poucas publicações de dramaturgia contemporânea, né? Mesmo de dramaturgia clássica já é complicado publicar, embora se encontre, né? Mas dramaturgia contemporânea é mais difícil, embora tenha também algumas editoras que façam isso. Mas a gente sentia que, né, tinha um certo vácuo, sobretudo para novos dramaturgos, novos e novas, e a gente se reuniu para montar a Efêmera ali no final de 2019, meio de 2019, e desde então estamos tentando publicar totalmente independente, então a gente também tem uma velocidade de publicação que não é de uma grande editora, a gente está sempre tentando publicar algo, então já temos alguns livros ali no nosso acervo, tem um livro físico e os outros digitais, alguns têm acesso gratuito, outros para venda, mas está tudo lá no site, então quem tiver interesse, não agora, porque senão vai sair da live, né? Mas depois entra lá no nosso Instagram que tem o link para o nosso acervo. Heráclito, eu vou começar falando dessa história que você já me contou, mas que saiu também na reportagem ali da SP Escola de Teatro sobre o livro, que Uhum. é que de fato você viu, né, uma pessoa Isso. apontando a arma para outra, e isso, né, te marcou de um jeito que você acabou escrevendo uma peça sobre isso. Então, fala um pouco dessa experiência, para começar, acho que pode ser legal. Sim, sim. Então, eu estava voltando de São Paulo, de um serviço que eu fiz, de um trabalho. E eu tava. E foi muito louco, porque a gente estava vivendo um momento muito caótico assim do Brasil, né? Acho que 2018 foi um momento, quando eu escrevi a peça em 2018, foi um momento muito conturbado, né? Não à toa chegamos a esse presidente, né? Enfim. E, cara, eu sentia que tinha uma violência no ar. Assim, as pessoas estavam. Tinha uma coisa. E eu acho que acabou, quando eu estava voltando desse serviço, eu vi um cara, um PF da CPTM, apontando uma arma para um menino que vendia amendoim. E aquilo foi muito forte, assim, me impactou muito, porque os dois estavam numa plataforma, o trem parou,
as portas se abriram, eu vi a ação e o trem já partiu. Eu fiquei com aquilo na cabeça. O que aconteceu com aquilo, sabe? O que aconteceu com aquele menino? Aquele menino, sabe? O que aconteceu com ele? Ele foi preso? Foi atingido por um tiro? O que aconteceu? E eu comecei a escrever de imediato. Eu estava com meu celular e comecei a escrever. Porque acho que o que me motivou é o pensamento de que apontar uma arma para uma pessoa, você atirando ou não, já é por si só mijar na dignidade da pessoa, sabe? Eu fiquei com isso muito forte na minha cabeça. É um ato muito violento apontar uma arma, né? Você mostrar que por conta de um objeto você tem poder sobre o outro, né? Então eu fiquei com isso na cabeça e comecei a escrever, cheguei em casa, escrevi, fui madrugada dentro. E aí na outra manhã eu terminei a peça. E foi. Foi? Você ia perguntar? Fala, não, pode terminar. E, cara, foi um projeto diferente, assim, porque foi um jogo, cara. Eu acho que tudo aquilo que eu estava sentindo das pessoas naquele ano de 2018, com aquele pensamento de armamento, de posse, de porte, lembra que estava rolando aquela coisa, aquela neblina, aquela coisa nebulosa? Eu acho que tudo aquilo eu jorrei, assim, né, nessa peça, sabe? Eu acho que eu fui escrevendo num jorro. E aí depois no outro dia eu sentei para revisar, assim, mas a coisa foi tão orgânica que acabou que ela tá na sua completude aí. Depois eu dei uma olhada, dei uns tapas, mas a questão, o grande da peça está aí, sabe? É isso, assim, foi esse jogo dessa reflexão. Ela é muito mais filosófica do que as minhas outras peças e até mesmo contemporânea no sentido de talvez se associar muito mais a uma palavra, né? Essa palavra falada no teatro, essa palavra que é propulsora de sensações, sabe? Então, eu acho que eu sempre fui um dramaturgo da trama, né? Dos personagens, e nessa peça eu acho que eu consegui ir muito mais para a coisa da palavra, sabe? Entrou mais umas pessoas aí, só dizer um oi. Almiro, Vini, o, o A Depósito de Cacareco, que é um bom nome. Curioso, eu até vou pegar então essa coisa do que eu penso sempre, assim, já falei em outros momentos com algumas pessoas, que é por que escrever uma peça de teatro sobre alguma coisa, né? Quer dizer, por que escrever uma peça de teatro é uma discussão já. Mas por que escrever uma peça sobre algo no sentido de que, por exemplo, a questão do armamento, né? Da posse, do porte, como você falou, e da própria violência e tal. Você, como um cidadão que vê aquela cena, né? Que passa por aquela situação, você podia desde fazer uma postagem no Facebook, a escrever um artigo e publicar sobre isso, ou enfim, ou tentar mobilizar algum tipo de ação, de denúncia, ou enfim, de militância contra armas, ou pró, ou sei lá, mas você opta por escrever uma peça, claro, porque você é dramaturgo. Mas a minha pergunta né, tentando entender assim no geral, por que os dramaturgos consideram potente, porque senão não fariam, escrever uma peça? Que potência que a peça tem que outras linguagens não têm? Uhum. Eu acho, cara, que uma coisa que eu penso muito é na ativação dessas palavras, sabe? Eu acho que o teatro, como essa potência e como esse lugar da presença, eu acho que ele potencializa a ativação das palavras, sabe? Eu acho que é muito diferente de você ler um texto, de você ir numa palestra, de você receber uma música. Eu acho que um teatro tem o lance de você falar uma palavra e a palavra não somente emitir o sentido dela, mas a palavra também provocar sensações, sabe? Eu tenho um texto até de uma pesquisadora francesa, que é a Nathalie Sarrou, que o César até me indicou, que ele vai ler o texto, e ela fala dos tropismas, né? Ela fala que, além dos sentidos, as palavras transmitem
essas sensações, e é muito concreto, assim. Você consegue, de fato, sentir se a palavra for dita de uma determinada maneira, se você conseguir chegar num jogo, você consegue sentir algo pela palavra. Então, eu acho que esse é o diferencial do teatro, sabe? Eu acho que o teatro contemporâneo, ele se interessa muito pelas palavras, né? Pela força ali da palavra, de como a palavra é dita, né? Então, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu estou me arriscando aqui, mas eu acho que essa questão de ativar palavras me interessa muito. Então, acho que por isso, talvez eu tenha me sentido interessado em levar isso para o teatro, né? Mas eu acho que também essa discussão agora, vindo no livro, ela vai para um outro lugar, né? A leitura te proporciona outros lugares também, e é interessante, né? Mas é sempre pensando que foi feito para teatro, né? E eu acho que no teatro tem essa potência da palavra, como nenhum outro lugar, né? Ó, não foi combinada essa resposta, hein, Heráclito? Você mandou bem aí. Aí entrou mais gente, ó, aqui, a Juliana, Ostine, pessoal da ST que tá em todo lugar, né? O Guto Marisa, o Vieira, Rui, meu grande amigo. a Ana, minha prima, tá aqui. Olá, o Alessandro, o Guto, olha o Guto. Guto, Guto, ó, grande chamou Guto. a gente de dois incríveis. Uau! Gente, Ele que é. quem não segue o Guto tem que seguir o Guto, porque o Guto é aquelas pessoas que vale a pena seguir, sabe? Que realmente Ele é tem coisas incrível. boas no Instagram dele. Não é tipo o meu. Mas eu voltando a essa questão do o depósito de Cacareco tá falando para Minha amá-la, amiga. amá-lo. Eu amo ela, é a Vamos, Gi, por minha grande favor, vamos amiga. Te amá-lo. amo. Porque realmente, quando o teatro vai para o livro, e essa é uma questão que a efêmera sempre se coloca nas nossas conversas, que é, né, tudo bem, vamos publicar, e existe já um certo, assim, uma certa aceitação de que o teatro pode ser publicado, mais ou menos problematizado, mas isso é aceito, né? Mas aí a gente se pergunta qual a diferença, né, de ler um teatro, porque se a gente publica, a gente está pressupondo que o teatro vai ser lido, para ler um romance, né? Ou para ler qualquer tipo de ficção, né? Que experiência é essa? Será que a experiência de leitura do teatro ela é diferente da experiência de leitura para um romance? E eu acho que sim, né? Cara, uhum. Eu acho essa pergunta Eu, incrível. diga, Eu acho diga. essa pergunta incrível e agora eu fiquei pensando, né? Dentro dessa ideia que eu falei de ativar palavras, eu sinto que a potência talvez de ler algo é você muscular a imaginação, né? Como diz a diretora do Teatro de Soleil. Você começa a imaginar muito, né? E eu sinto que talvez essa diferença, agora pensando com o teatro sendo ativado a palavra sendo ativada no teatro, é que talvez no teatro você receba essas palavras, você receba o texto e você consiga ter emoções, né? Você consiga sentir coisas. E eu acho que quando você lê, e agora a galera vai ter a oportunidade de ler essas palavras, eu acho que talvez imaginar essa situação possa ser um grande capital, né? Possa ser uma grande questão, né? Isso que a Riane fala de muscular a imaginação. Acho que isso é extremamente importante. Então agora me veio isso, assim, eu fiquei pensando, o que você acha sobre isso, assim? Do teatro como ativação e o texto no livro ou online como musculação da imaginação. Eu acho interessante, mas acho também que, de certa forma, o romance também fortalece, né, a Sim. imaginação, a poesia, o conto, enfim. Mas talvez o teatro tenha um lugar de levar um pouco essa imaginação para um lugar que transcende o, o intraficcional, né, no sentido assim, transcende aquele mundo imaginário que a ficção te traz. Porque você está constantemente se deparando com o fazer, a criação desse mundo imaginário, né?
num texto mais tradicional, a rubrica te dá essa quebra, né? A rubrica te mostra, pera, esse mundo aqui tá sendo construído, tem alguém construindo esse mundo, né? Ele não existe por si só. E eu acho que esse processo de revelação da construção da narrativa ou da construção da situação dramática, que talvez a teatralidade esteja aí, né? E nesse sentido, ela não tem a ver com a ilusão, como muito tempo se colocou o teatro como sinônimo de ilusão, mas ela tem mais a ver, no sentido talvez mais brechtiano, assim, né, do teatro épico, com a revelação da estrutura da ilusão, né? Eu Sim. acho que isso no texto é legal. No seu texto, por exemplo, que como muitos textos contemporâneos não tem essa divisão tão clara, né, do que é rubrica, o que é fala do personagem, o que é o autor dizendo, o que é um personagem dizendo. As barreiras já estão ali, né, bem quebradas e tá tudo misturado. Mesmo assim, isso acontece ainda, né? Eu acho que isso acontece porque traz ali mesmo, pera, esse narrador, seja lá quem seja, seja o Heráclito um personagem, ou enfim, ele não está ele não está se ausentando do processo de construir essa imagem, né? Pelo contrário, ele está se colocando e ele está assumindo que eu vejo assim, você talvez veria de outra forma, mas eu vejo assim, né? E tem muito disso no seu texto. Né? Sim, eu acho que o lance do ponto de vista, eu acho que é muito importante nesse texto, assim, sabe? Eu acho que é uma fronteira borrada, né? Eu não sei dizer se eu penso todas essas coisas que eu escrevi, né? É sempre eu tenho essa sensação que a obra ela reverbera para múltiplos lugares que você talvez no início não tenha esse controle, né? Ao mesmo tempo, cara, é que um ponto de vista escolhido, né? Ela direciona tudo isso, né? É uma proposta. Assim, eu sinto que esse texto ele convida o público a entrar nesse ponto de vista. Assim. Isso é comum em muitas peças, mas eu acho que exatamente esse ponto de vista e esse pular de pontos, né? Quando ele escreve uma carta, por exemplo, para a mãe, ele vai se colocando em alguns lugares, né? Quando se escreve uma carta para o homem-alvo. Então, eu acho que é um jogo, né, de se colocar em algumas posições para poder olhar essa questão tão complexa que é essa questão da violência, essa questão da opressão e tudo mais, né? Então, eu acho que esse lance do ponto de vista, eu acho que é muito importante. Tanto que eu até, quando eu escrevi, eu coloquei que é uma peça para um ator ou para vários, né? Porque ali tem vozes, né? São cartas endereçadas a talvez essas pessoas ou talvez a muitas pessoas, né? Então eu acho que tem esse lance de um convite mesmo para olhar para esse cara que não tem muitas certezas, né? Eu acho que é meio que isso, assim, é a dúvida, né? Eu acho que esse cara, seja uma extensão minha ou seja, sei lá o quê, ele tem dúvidas de algumas coisas. Quando ele vê essa situação, coisas geram na cabeça dele. Ele começa a refletir, né? Dúvidas aparecem. Então acho que isso me interessa bastante, sabe? Deixa eu ler aqui o que o César escreveu, antes que a gente mude de assunto. Parece-me que está implícito na dramaturgia uma certa ausência, um vazio que vai ser ocupado pelo ator. Muito embora o teatro contemporâneo contemple esse vazio enquanto elemento constitutivo. É curioso porque eu tenho uma experiência de leitura de teatro que enfim, também de alguém que eventualmente dirige, atua, de na verdade quando lê já fica pensando nas soluções cênicas, talvez não soluções, né, mas enfim, os recursos cênicos que poderiam ser usados para aquilo ir para a cena. E o que me desconecta muitas vezes do enredo, né? Porque eu já fico pensando, isso aqui, então, como vai ser dito, como vai ser falado, como vai ser o cenário, a luz, ou enfim. Que eu sei que nem todo mundo lê dessa forma, né? Uhum. Mas, enfim, é curioso, porque é isso, né? Você sabe que é um texto de alguma forma incompleto, um Uhum. texto para teatro. Embora ele seja completo em si mesmo,
ele é incompleto porque ele está sempre pedindo essa realização, né, esse acontecimento. O Júnior falou, a dramaturgia traz um tipo de spoiler que não é completamente spoiler. Chega no palco é outra coisa. É, inclusive tem essa coisa, né, do tipo, tem uma moda, e aí as pessoas também reagiram e entraram aqui também. Eu já vou chegar no resto. Mas é curioso também porque tem esse lugar, ultimamente, acho que você também tem acompanhado isso, Iraque, então, tem acontecido muitas montagens de tragédia grega, por exemplo, ou Tchekov, né, que o pessoal resolveu montar Tchekov, assim, né, nos últimos anos, todo mundo montou Tchekov, alguns mais fiéis aos textos originais, outros inspirados no Tchekov, e eu sinto que a experiência do público, sobretudo o público que já está acostumado e conhece o teatro, quando vai ver essas peças, é um pouco a experiência do comentário ali, que agora eu não lembro, enfim, já não consigo mexer, do Júnior. É um pouco a Do experiência de ver spoiler? como que levaram o Chekhov para a cena, né? Tem um pouco esse, não tem Aham. mais, não é uma experiência pura mais. Quero ver como que esse diretor, essa diretora montou esse texto, como deixou o texto menos monótono ou mais contemporâneo, etc. Ou seja, tem uma experiência teatral que já é mediada pela experiência do texto. E que na dramaturgia contemporânea não acontece tanto, né? Sobretudo pela falta de publicações, pela falta de acesso a esses textos, né? Aham. Você prefere ler, por exemplo, né, se não for uma peça dessas famosas, você prefere ler o texto antes de ver a peça? Ou se vai ver, melhor nem ler? Cara, eu gosto de ler, eu gosto de ler. Eu fiz isso muito assim, um tempo atrás, sabe? De ler As Três Irmãs, sempre assim, vou assistir As Três Irmãs. Vou dar uma lida antes, sabe? Porque você falou, né, que como homem de teatro, né, você também pensa muito em resolver os problemas, né, colocar em cena essa questão. Eu acho que isso realmente é muito difícil de sair, né, da gente se deslocar disso. Então eu acho que sempre quando eu vejo uma montagem, isso inevitavelmente vem, né? Como eles vão resolver? Como que eles vão. Tem também essa mania, né, de tentar atualizar o texto, né? Não, vamos atualizar o texto. Tem muito isso também. E aí isso gera essas questões, né? Como resolver, como vão trazer para 2020, 2021 e tal. Mas ao mesmo tempo, eu entrei até em um debate com uma amiga, porque sobre uma peça do Shakespeare que eu assisti no TUSP. Que era uma peça que me tocou muito. Assim, eu falei, caramba, cara, que legal, que interessante. E a minha amiga estava muito procurando esse lugar, assim, mas eles não atualizaram, mas não conversaram com os dias de hoje. E eu fiquei muito em outra chave, assim, pensando, cara, como é potente você ativar essas palavras que tem, sei lá, 500 anos, sabe? Tem tanto tempo, assim. Como é potente você ir no simples, assim, e tentar, de certo modo, proporcionar uma experiência como se já fosse para além disso, de procurar as soluções, de comunicar, de atualizar o texto, sabe? Como se ninguém tivesse visto. Eu fico pensando isso, assim. Eu acho que às vezes a gente entra no teatro que já é para quem já viu de tudo, né? Então eu fico pensando como fazer um Shakespeare para quem nunca viu Shakespeare, nunca ouviu falar, e vai ser uma história como qualquer outra. Eu fico pensando um pouco nisso também, sabe? Eu acho que. E Mas como a sua fazer um pergunta, claro, Heráclito para quem não conhece o Heráclito? então. Mas a tua peça vai, o teu texto, né, a tua peça, enfim, teu livro, ele vai para a cena, né? Mas Isso. depois você fala disso. Deixa eu puxar a pergunta antes que fique muito longe, que o Guto perguntou aqui, como funciona a questão de posse do que vocês escrevem? O que acham se adaptarem o livro de vocês? Ainda há muitos autores que não gostam. Sim, essa é uma grande questão entre os dramaturgos, sobretudo, né, que já é um texto que está sempre, assim, é sempre mutilado para o bem e para o mal. Como você lida com isso, Iraque? Como você vê isso?
Cara, eu comecei a dirigir agora, né? Eu tô... Lida isso, ninguém toca no meu texto, só eu. Não, mas eu gosto também de escrever para outras pessoas. Eu gosto muito. Eu gosto muito de circular os materiais, cara. Eu acho importante. Desde que eu ouvi essa frase do Vladimir Sapatri lá na USP, falando que é preciso circular os materiais nesses momentos que estamos vivendo, eu gosto de escrever para outras pessoas. Mas é sempre uma questão mesmo, né? Isso de mutilar ou não o texto. E eu tô dirigindo há um tempo, desde 2018. Eu dirigi há mais tempo, mas desde 2018, assim, né, mais pragmático. E eu acho que, cara, é um modo também de, de você, de certo modo, ser um guardião desse texto, né? Então, eu acho que tem duas possibilidades. Tem a possibilidade, tem textos que eu falo, cara, eu gostaria de dirigir esse texto porque eu acho, eu quero desenvolver, eu quero pensar, eu quero exercitar na direção. Mas tem texto que eu confio muito na diretora, no diretor, na pessoa que vai tocar o barco, sabe? Então, por exemplo, o César, ele tem uma, que vai dirigir o texto, ele tem uma técnica, cara. Ele desenvolveu uma técnica muito interessante que lida com a palavra no teatro contemporâneo. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, incrível, eu quero que esse cara dirija meu texto, porque eu ainda não cheguei no entendimento assim, né? Porque é muito tempo, né? Para você dirigir, você tem que aprender muito, cara. Então, eu entrego assim, confio na pessoa muito, sabe? Não, ele vai dirigir meu texto, eu curto muito a técnica. Mas corre-se o risco também da gente. Porque há muitos teatros, né, cara? Às vezes tem o teatro da palavra, né? E tem o teatro da encenação, e às vezes o diretor da encenação vai pegar o texto do teatro da palavra. Então pode ser que a coisa fique, né? Então eu acho que um caminho é você saber muito bem que projeto é esse. Se você quer que outra pessoa dirija, se você vai dirigir. Eu acho que tem essas duas possibilidades. Eu gosto de fazer os dois. Assim, eu estou gostando de fazer os dois. E gosto também de acompanhar os processos de forma distanciada, só para aprender a dirigir, para aprender a saber como que aquela diretora, aquele diretor vai poder articular aquelas coisas, sabe? Eu acho que isso me encanta muito, assim. Mas e você, Marcos, o que você acha sobre isso? Assim? Seus textos? Olha, eu vou responder muito brevemente, mas eu acho que por mais doloroso que seja, não cabe mais na dramaturgia contemporânea o dramaturgo querer resolver a cena, assim. Eu sei que ainda tem gente que escreve assim, enfim, acho que há espaço para isso ainda, mas eu acho que cada vez menor, porque eu não vejo mais um texto como Beckett, por exemplo, que determina onde que o ator pausa, determina onde entra, determina a luz, assim, com muitos detalhes, a rubrica definindo a encenação, né? Eu acho que Até o quando é o ator, próprio né? dramaturgo que dirige, aí sim, porque ele, né, já aproveita ali, mas eu acho que precisa ter essa diferença, mesmo que o dramaturgo saiba o que ele quer ver em cena enquanto encenação, acho que ele tem que conseguir diferenciar isso e escrever o texto mais bruto, né? O texto mais qualidade da palavra e qualidade da linguagem e da imagem, do que ele gostaria de ver em cena. Eu acho que o dramaturgo precisa conseguir separar isso. E aí, Boa. enfim, Eu se acho. ele conhecer o diretor, ele pode até, né, mostrar a parte do que ele gostaria de ver em cena e discutir. Se não, tá lá o texto que vai ativar um processo criativo, né? Que aí a gente rompe com a ideia da montagem do texto e vai para a ideia de um texto que instaura um processo criativo em artes cênicas e que vai gerar uma obra que não é mais o texto, mas que tem um rastro desse texto. Né? Não, perfeito, perfeito, cara. É muito interessante saber como outro artista vai responder poeticamente aquilo, né? Acho que isso me interessa bastante, assim. Tanto que nesse texto, em Todos os Homens, não tem como o ator vai falar, não tem onde ele vai estar. Eu prezo muito assim pela palavra, sabe? Acho que a ideia é a palavra, é a dúvida, é o ponto de vista, a reflexão. Então, pode ser montado de diversas maneiras. E eu estou muito satisfeito como ele está sendo montado, né?
quer dizer, como a gente vai começar, né? Que a gente estava no processo, agora a gente vai para outro processo. Mas eu acho isso muito interessante, como cada artista vai responder poeticamente. Então, eu acho que tem essas duas coisas, né? Escrever para outras pessoas e esperar essas respostas poéticas e aprender com elas, que isso é muito lindo, né? Acho que é por isso também que a gente faz teatro. E também quando às vezes você quer dirigir mesmo para você se desafiar, né? Que também é legal, também é um processo de você aprender, né? É um aprendizado incrível. Mas eu gostei disso que você Eu, falou, cara. Acho que isso é muito bom. Porque não cabe mais, né? Não cabe mais, né? Tipo, o Nelson Rodrigues, o que eu gosto assim, de alguns textos e tal, tinha um lance que era excessivo, né? No sentido de colocar como o ator vai falar aquela palavra, né? Que você fala, caramba, hoje em a dia intenção com o que vai ser dito, a intenção. eu acho É, complicado. cara. Eu vou ler também, só mais para não deixar passar. Lua falou: o título me chama muita atenção, tô na adrenalina para ler. Eu já vou falar também daqui a pouco como acessar, como comprar o livro. O Almir fala: o teatro é a eterna busca da verdade. Gosto. Que se contrapõe às vezes à ideia do senso comum da mentira, da ilusão, né? O César falou, eu vejo. O problema é que as pessoas também falam em outros contextos, né? Agora que eu falo pode sair de contexto no qual a pessoa falou, mas tudo bem. César falou, eu vejo uma polifonia, um convite a vários pontos de vista sobre o assunto, e isso se dá através dos questionamentos feitos pelo texto. A personagem mais pergunta que afirma. Ele deve estar falando do Todos os Homens mesmo, que ele está dirigindo. Aí comentaram aqui sobre alguma coisa que estávamos falando, e eu não quero comentar não no Instagram. E bom, a gente vai se encaminhar para o final da conversa e daqui a pouco vai ter a leitura de uns trechos pelo César, que também está aqui e que está dirigindo, né? É isso? Ele está dirigindo o processo que Isso, está César sendo? Maia. Ele vai ler e ele é o diretor da peça. A Pamela disse, quando eu estava falando do dramaturgo, né, escrevendo sobre a encenação, mas isso é só no texto, Marcos, justamente para você imaginar, o que o diretor fizer depois é uma outra coisa. Também tem isso, né, uma coisa é o, o dramaturgo pode escrever rubricas mais detalhadas, mas por uma experiência de leitura, o que não significa que ele está apegado a que aquilo seja montado daquela forma, né? Acho que também é uma Uhum. possibilidade. Eu acho que ele parou de rodar, então acho que já tem um monte de comentário aqui. Depois o César falou, penso que a obra ultrapassa o autor, essa ativação da palavra revela outras camadas antes não percebidas. Agora eu cheguei no final. Cara, Então, antes da só gente vou falar uma encerrar e coisinha. eu puxar o César para cá, diga. Diz aí. Ia falar também para você falar como se tem alguma previsão dessa peça, de apresentação, como é que tá isso? Tá. Primeiramente eu queria falar da Sarah Eu Kane, acho- né? Que ela tem umas rubricas bem poéticas, assim, né? Que aí eu entro no que a Pamela falou, né? De repente o dramaturgo propõe umas rubricas, mas não que necessariamente essa rubrica vá para ser concretizada ali na literalidade, sabe? Mas é para construir uma atmosfera também, né? E também para ver como o diretor vai responder poeticamente a isso. Eu acho isso é interessante, esse jogo, assim. O, o dramaturgo coloca ali uma rubrica e você fala, meu, isso é impossível, né? Tipo, no caso da Sarah Kane, ratos, né? Tem uma coisa dos ratos ali. E aí, como que a diretora vai responder poeticamente aquilo? Então, acho que esse jogo é interessante, acho que isso me interessa também. Então, sobre a previsão, a gente vai É, iniciar. Diz aí. não, desculpa, só ia dizer que eu não tenho nada contra a rubrica. Eu acho que ela tem muita potência, inclusive. Inclusive, eu acho que é isso, limitar ela a uma descrição do palco, não da cena, né? Uma descrição do palco, que palco e cena são diferentes. Eu acho que perde a potência que a rubrica tem, né?
E realmente, Sarah Kane, também acho que a Grace Passou usa a rubrica de um jeito muito bom. A própria Pamela Martelli, que também colabora com a editora e que está aqui na conversa, também tem boas rubricas, que eu sei. E acho que tem muita potência, assim, dá para ser usada de forma poética, né? Não de forma Aham, técnica. Esse é o pulo, né? sim. Esse é o Mas pulo. diga lá sobre a peça, sobre a peça montada. Eu acabei de falar da palavra montagem e eu falei montada. Encenada. Como é que tá isso? Então, a gente vai começar um processo agora, né? Esse ano. Ainda não temos previsão, mas temos muita vontade de levar isso para o palco. A gente está trabalhando com perspectiva mesmo de fazer no palco, sabe? Eu já fiz peças online e foi uma experiência assim que eu sou muito grato, acho que aprendi muito, mas eu ainda quero, né, para esse ano, se tudo, né, não sei, enfim, mas eu quero que talvez segundo semestre role isso no palco, sabe? Acho que no palco a gente se encontra, ativa-se a palavra, tem a presença, né? Então, acho que esse texto me interessa muito de ver no palco. E vamos ver, não temos previsão ainda, vamos iniciar o processo. A gente veio de um processo com ele, entendemos muitas coisas, mas agora a gente vai iniciar outro processo com outro ator e vamos ver aí como vai ser esse ano. A Lua Morcai falou, como é bom te ver falar, Caleb. Pô, valeu, Lua, meu bem. Aí. E a Pamela falou que justamente por isso, de alguma coisa que a gente estava falando, faz sentido publicar dramaturgia. Pois é, inclusive aproveito para falar isso, né? O texto do Heráclito está, né, de fato vai se concretizar em cena, mas a editora Efêmera tem o intuito de publicar dramaturgia independente disso, né? Por isso que nossa frase é teatro em livro, porque a gente acha que o livro pode ser também uma ferramenta do teatro por si só, que obviamente não desconsiderando a cena, mas acreditando que há uma experiência possível do teatro no livro. Sim, sim. E tanto que outros textos que a gente publicou ainda, enfim, não foram montados, eventualmente podem até ser, mas por enquanto não foram e ainda assim é uma experiência interessante, né? E o Gus está falando para ouvir o Heráclito falando no Mandíbula Podcast. A Ana falou que quer ver Isso! a peça. Aí, ó, quando a vacina sair, todo mundo vai estar no teatro. Gente, ó, por favor, em teatro em vídeo, só mais esse ano, hein? Vamos lá. Vamos voltar para a presença. Ó, então eu vou daqui a pouco puxar o César. Então já vou deixar você falar por último, Heráclito. Antes eu só vou dizer então que no Instagram da Efêmera vai ter o link lá para o site e lá tem todo, né, os livros que estão no acervo, inclusive esse do Heráclito. Vai estar logo na primeira página ali. E no caso do Heráclito, a gente está com essa experiência nova de publicar direto pela Amazon, no e-book da Amazon, que tem seus prós e contras, enfim, tem toda uma discussão sobre isso no mundo editorial, que não vem ao caso, mas podemos falar disso em outro momento, mas que para agora a gente acha que está sendo, que pode ser útil, sobretudo por ser livro digital, né? Então lá vai ter o link que vai direto para o site da Amazon, e aí dá para comprar com um clique. E é importante ressaltar isso, que tem muita gente que acha que só dá para ler se você tiver um Kindle, né? Melhor, né? Os e-books da Amazon são feitos para o Kindle, mas agora é possível você instalar um aplicativo gratuito, ou no tablet ou no celular. Você instala o aplicativo do Kindle, chama Kindle, de fato, tem lá nas lojas e tal. E no que você instala, você consegue comprar no site da Amazon e ler através desse aplicativo, né? Porque tem essa limitação que a própria Amazon impõe. Mas é muito simples, é ir lá comprar e já baixa na hora ou para o seu Kindle ou para o seu aplicativo Kindle
e você já consegue ler na hora. Então, e vamos para a leitura do César, que o César já falou aqui que ele para a gente colocar o celular na horizontal, porque ele vai ser na horizontal. E como a gente não achou uma forma melhor aqui, por enquanto eu vou só esconder minha tela aqui para a gente focar a atenção no César, que vai ler alguns trechos do livro. E aí depois a gente encerra, então pode falar seu recado final, Heráclito. O recado final é do Bom, Heráclito, não é do Renanzinho, nem do Maurílio. bom, eu queria agradecer a todo mundo que veio assistir a gente conversar. Queria agradecer bastante a Efêmera, que faz um trabalho assim muito importante para a dramaturgia contemporânea, de verdade mesmo. E eu queria dizer que também leiam a chamada curta da Efêmera, que está muito legal, tem textos incríveis. Tem um texto da Lígia, genial, um texto do Marcos, texto do Felipe, tem um texto meu que é o Viva Voz, que depois virou uma peça. Então, acho que isso também é um fruto que eu queria compartilhar e falar, olha só, sabe, que legal onde o processo foi, onde esse projeto foi, sabe? Isso é muito legal. Estamos agora colhendo alguns frutos. Queria agradecer muito, cara, te agradecer, Marcos, pela edição, pela capa, pela confiança. Agradecer todo mundo da Efêmera, a Lígia, a Pamela, todo mundo. E foi muito legal e vamos que vamos. Agora, e falar que você já encontra lá no site da Amazon, né? Não é isso? Já encontra, já aproveito para dizer que hoje especificamente está com um probleminha na capa que eu acabei de ver. Se não for resolvido hoje, vai ser amanhã, mas dá para fazer a compra do mesmo jeito. Depois ele atualiza automaticamente, vai aparecer a capa no seu Kindle. Mas a capa no site está lá. Também, então, ou direto digita lá na Amazon Heráclito, Caleb. Talvez apareça alguns livros de filosofia pré-socrática, mas também vai aparecer o seu, ou se não, pelo link do site da Efêmera. E lá no site da Efêmera tem outros textos, alguns inclusive têm acesso gratuito, é só acessar o texto lá, e outros estão à venda, então dá para ver o que tem lá, quem se interessar para ler outros textos. Então vamos para o César. César deve estar preparado já. Eu vou Assim. derrubar você, Heráclito, puxar ele, e aí a gente fica todo mundo quietinho, só ouvindo o César. Valeu, Heráclito. Ok, obrigado. Valeu, pessoas. Boa noite. E agora, na verdade, eu fui tentar tirar você e apareceu desenhos na minha cara. Mas eu acho que você que precisa sair, na real, cara. Tá, eu vou tentar sair aqui. Como que Tá bom, sai? valeu. Acho que sai. Não sair? Eu vou fechar. Eu não sei. Confesso que não sei. Se tiver algum. Aí. Agora saiu o Heráclito. E eu vou puxar o César aqui e nem vou falar mais nada, porque aí ele já começa a leitura. Então, valeu, gente. Vamos ouvir os trechos da peça. Só preciso achar o César aqui. Eu envio um convite para você, César. Vê se você consegue. Se aparece aí, você aceita. E é com você. Eu tenho que te falar que eu não pude fazer nada para evitar que aquela arma fosse apontada. Seu filho era um desconhecido para mim, mas eu me importo com os desconhecidos. Se eu tivesse que te falar algo, eu diria que nos olhos dele havia uma tentativa de levar o mundo com ele. Ele encarou aquela arma tentando levar o mundo com ele. Isso significa que ele gostava da vida que ele tinha.
que ele gostava de estar aqui, que ele gostava de ter quem ele tinha. Eu não sei o que ele pensou, mas todo homem, antes de morrer, pensa no seu primeiro país. Toda mãe é um primeiro país, dizia a poeta Naira Wahid. Seu filho não chorou, seu filho não me implorou, apenas olhou o mundo. Eu tenho que falar daqueles olhos que pareciam com os meus. Aqueles olhos ficaram na minha cabeça. Talvez ele tenha ido para um lugar menos mundano como o nosso. Talvez ele tenha ido para um lugar em que os homens não insistam em criar artefatos que rasguem órgãos. Talvez ele tenha conseguido escapar a tempo. Talvez a arma tenha falhado. Talvez a senhora leve um tempo para entender. Ou até não entenda nunca. Mas seu filho tinha vida. Eu vi vida naqueles olhos. Eu penso agora que a senhora poderia ser a minha mãe. Seus cabelos brancos escondidos pela tinta. Seu olhar fundo. E sua mão grossa de tanto trabalho. A senhora parece comigo. Eu sou um pouco a senhora e um pouco seu filho. O olho do seu filho é igual ao meu. Seu filho é um pouco cada menino que ainda vai nascer. Cada menino que brinca por aí. Cada menino que ainda não descobriu como viver. Seu filho é um pouco tudo que há por aí nas pessoas. Seu filho é um pouco você e um pouco eu. Não te falo isso para a senhora ter esperança. Pode apenas ser um momento em que meus sentidos tenham falhado, mas há uma chance. Sabemos o que acontece logo em seguida quando alguém aponta uma arma para outro homem, mas meus sentidos não captaram nada naquele momento. Não ouvi um barulho, mas talvez seja apenas o meu ouvido. Não vi um corpo desabar, mas talvez seja apenas a minha visão falha. Não senti uma alma deixando o corpo, mas talvez seja apenas a minha sensibilidade. Não quero te matar com a dúvida. Apenas preciso dizer que não lembro. Não tenho como lembrança do seu filho alguém ensanguentado que implorou para viver. Lembro dele firme e em pé, encarando aquele homem com os olhos vivos. Eu lembro do seu rosto firme, sua pele rígida e seus olhos grandes. Se eu fosse forte, eu saberia o que tinha acontecido logo no momento seguinte, mas eu não consegui manter a minha postura quando a arma brilhou para mim. É que a imagem de um homem apontando a arma para outro homem é das coisas mais fortes que eu já presenciei. A iminência de um rasgo na pele, a iminência de um fim, a iminência de um choro, a iminência de uma mãe desolada. Aquilo tudo me atravessou de um modo que fiquei perdido dentro de mim, procurando abrigo e tentando não olhar. Meus sentidos fugiram de mim. Para terminar, preciso dizer que seus olhos se parecem com os olhos dele. Li um trecho menor porque eu fiquei preocupado com o tempo. E aí, César? Nós tínhamos mais tempo ainda. Eu acho que sim, quer dizer, por mim sim, se você. A gente vai bater uma hora que a gente tinha combinado, mas por mim, se você tiver mais Então, porque algum a trecho. proposta inicial era da gente fazer a leitura de 3 trechos. Mas aí eu vi que tinha adiantado um pouco o tempo da conversa e que não ia dar tempo de ler os 3, aí eu peguei esse trecho mais curto. Entendi. Não, maravilha. Você que manda aí. Se quiser, tem mais um trecho, senão a gente Quanto fica tempo com que, essa experiência quanto, mais te, curta. quanto tempo que a gente ainda tem? Olha, por mim, 10, 15 minutos, eu acho que o Não, pessoal eu digo também que está aí do fica ponto com de a vista gente. do tempo de vista do tempo estabelecido pelo Instagram.
Ah, tem isso, né? É, eu fiquei com medo de ler Olha, os três e a live cair no meio. ele não me mandou nenhuma mensagem ainda, mas eu sei que isso costuma acontecer, né? Não sei. Ai, ó, É, de novo a coisa na minha cara. Não sei se é 1 hora. Será que é 1 hora? Certinho? eu não sei se eles andaram mudando isso, mas eu acho que como eu li também um trecho do meio aqui, eu acho que deu para ter um gostinho, né? Deu, e acho até com. Vai acabar em 2 minutos aproximadamente. Ah, isso mesmo. Eu não sabia desse prazo, desculpe. Mas também a gente Ele pode combinar de fazer a leitura em vídeo, se você topar, se o Heráclito topar, e deixar sim, no Instagram da Efêmera. Se vocês sim, tiverem afim, a gente claro, a super. A gente, gente é ótimo, assim. Acho que a dá gente um pode, efeito legal. Então a gente tá, a pode gente combinar pode, isso. pode sim. E, e essa aqui eu espero que fique salva, porque eu sei que às vezes o pessoal acaba a live, põe para salvar e dá uns problemas. Mas a intenção é que essa live fique salva, ou seja, deixe de ser uma live, mas que aí possa ser acessado em outro momento. Vai ficar no Instagram da Efêmera. Sim, Então eu vou. Bom, muito obrigado, César, pela leitura. obrigado. Obrigado a Obrigado, vocês. Heráclito, que também deve estar por aí. Em breve, então, a peça com a direção do César, o texto do Heráclito. Vai estar por aí, então, ou segue o Heráclito, ou o César, ou os dois, que vai ficar sabendo, provavelmente aí em breve vai ter essa apresentação. Ou em vídeo, ou presencial, né? Veremos. E obrigado a todo mundo. Valeu, César, valeu, Heráclito. Tchau, gente. Até mais. Até, tchau.